noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Peço então que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os seus celulares. Vamos então dar início com a prece de abertura, onde eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons Espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz, que perdoar-lhes como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Irmãos, vocês precisam criar o hábito de colocar em suas orações os desejos que vocês têm para a sua vida, os sonhos que vocês desejam alcançar e principalmente as questões que estão gerando dúvida no teu coração. Faço isso ou faço aquilo? Tomo esse posicionamento ou o outro? Fico aqui ou vou para outro lugar? Todas essas dúvidas que praticamente todos os encarnados passam em algum momento da vida, vocês precisam entregar para Deus. Vocês precisam fazer suas orações pedindo intuições dos Espíritos de luz que vão trazer toda a luz necessária, todo o equilíbrio necessário para que vocês consigam analisar as situações e decidir por qual caminho tomar. Isso, filhos, é uma atitude que, enquanto vocês estão encarnados, infelizmente às vezes cai no esquecimento, mas que lá no plano espiritual é extremamente comum. Não pensem vocês que no seu planejamento reencarnatório você simplesmente falou: não, vou fazer isso, 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 eu vou conviver com tais e tais pessoas, vou viver até tantos anos, vou morrer dessa forma, vou nascer dessa. Não, não é assim, simples dessa forma. Requer-se muito tempo de oração, requer-se muito tempo de análise do que você de fato consegue segurar, o que você consegue fazer e o que ainda é muito pesado para que você suporte. E tudo isso, filhos, é feito com o auxílio do nosso Pai Criador através dos Espíritos de luz. Existem mentores que ficam com esses espíritos que estão para reencarnar, que estão fazendo o seu planejamento. Esses mentores ficam ali, dando todo o suporte e todo o equilíbrio necessário para que eles consigam definir qual é o melhor caminho para a sua encarnação. E isso pode continuar acontecendo enquanto vocês estão encarnados. Essa ajuda, esse suporte, ele pode continuar acontecendo. Inclusive do mesmo mentor que te ajudou lá no plano espiritual a planejar a sua encarnação. Porque ele, assim como você, sabe os detalhes do seu planejamento.
Só que o que acontece? Vocês se entregam à rotina, vocês se entregam ao desânimo, vocês se entregam a energias negativas e só se lembram de pedir ajuda ao nosso Pai Criador quando o desespero já bateu na porta. Não façam isso. Não espere a energia negativa tomar conta do seu coração ao ponto de te ocasionar sofrimento. Peça ajuda todos os dias, peça que Deus te dê esse equilíbrio necessário. E essa é a palavra certa. É equilíbrio, porque quando você está equilibrado, você consegue ver as coisas com mais clareza. Quando você não está dominado por emoções, por sentimentos, você consegue ver as coisas com mais clareza. E esse mentor, esses espíritos de luz estarão ao seu lado para te auxiliar. Então, todos os dias façam suas orações, agradeçam, peçam perdão, mas também questionem. O que o Senhor acha, meu Pai, que eu devo fazer? Vocês vão ver que as coisas, as respostas, elas vão vindo de uma forma ou de outra. Deus, Ele usa todos vocês para se ajudarem. E a ajuda sempre chega. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da psicografia dessa noite é um passo de cada vez. Os encarnados precisam entender o seu ritmo de caminhada para que não se coloquem em situações difíceis que não sabem ou não têm dificuldade de lidar. Vocês precisam prestar atenção nos seus sentimentos e analisar se eles são corretos ou não, se você deve tentar mudar sua postura ou não. Vocês precisam analisar as situações que surgem no caminho e questionar se você precisa vivenciar aquela situação ou não. Se você tem como evitá-la, se for algo ruim, e, caso não tenha como evitá-la, precisa encontrar seu ponto de equilíbrio para enfrentá-la da melhor forma possível. Você precisa se perguntar: se eu tomar determinada atitude, conseguirei lidar com as consequências dela? Se a resposta for não, e você tiver opção de esperar, espere. Se eu falar determinada coisa para outra pessoa, a pessoa vai reagir bem ao que eu vou falar? Se a resposta for não, repense se você precisa mesmo falar isso. Você está preparado minimamente para determinada mudança? Está sentindo nem que seja um pinguinho de segurança? Se a resposta for não, é melhor fazer suas orações antes de definir o seu caminho. Tudo na encarnação deve ser raciocinado, equilibrado. Tudo deve ser um passo de cada vez. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Filhos, nós temos notado muito que, vamos dizer que uma parcela gigante de problemas que vocês têm são coisas que vocês continuam tendo atitudes, maneira de falar, de se dirigir, que já vem há muito tempo dando problema, que o resultado sempre é negativo e continuam repetindo, principalmente dentro da família e com uma frequência também muito grande no local de trabalho. Família, às vezes a gente vê, dependente do parentesco, pessoas que às vezes já há muitos anos discutem pela mesma coisa. Sabem que isso vai dar problema, sabem que isso vai dar discussão, que ninguém aceita o posicionamento um do outro, mas continuam debatendo sobre aquilo. Está na hora de começar a repensar realmente aquilo que pode ser conversado para se descobrir uma solução, ou aquilo que simplesmente vocês às vezes vão ficar uma encarnação inteira discutindo, um não vai aceitar que o outro está com a razão. Isso é só uma troca grande de, às vezes, energias negativas, com certeza, mas às vezes palavras que machucam muito e, pior ainda, às vezes agressão física. A gente vê isso muito, muito nas famílias.
Parece que quando está tudo muito calmo, alguém já joga aquele assunto na história que sabe que vai dar briga, que vai dar discussão. Isso se repete, se repete. A gente vê às vezes pessoas que estão indo na casa do fulano, do parente, do amigo. Se aquela pessoa já vai falar comigo, eu sei que já vai me irritar, eu vou chegar lá, vou me incomodar. Pronto, já foi. Se enchendo de energia negativa. Você já até parece que está esperando aquilo. E se a pessoa já tem alguma coisa com você mesmo, a hora que você entra com essa energia negativa, aquilo atiça a outra pessoa também. Pronto, já vem a briga, já vem a discussão, às vezes uma coisa que se repete há muitos anos. Se você já sabe que assim, não dá para você fazer a tua parte e dizer, poxa, não vai acontecer. Mas se acontecer, eu vou agir de maneira diferente, eu vou sair de perto e pronto. Não vai ninguém convencer a ninguém, mas a maioria dos encarnados tem a tal da coisa de responder à altura, né? Toda vez que aconteceu alguma coisa, você fala assim, eu respondi à altura, você errou. Você cometeu o mesmo erro que outra pessoa, não importa quem começou. Se aquilo te feriu, quando você respondeu na mesma coisa, vai ferir a outra pessoa. Ah, mas ele estava errado. Ele estava errado, você entendeu que aquilo estava errado. Não faça a mesma coisa. Se defenda, mas não com a mesma coisa. Quando Jesus falou para dar a outra face, não é que alguém bateu do teu lado teu rosto e dá outro. Quando ele falou isso, é que alguém te agride, berrando, você fala num tom mais baixo. Se alguém te xinga, fala mal de você, você se defende sem xingar, falando o que você entende como uma realidade. E isso só faz bem para você, porque você não está emitindo uma energia negativa, você está fazendo o que é o correto. Agora, se alguém já mandou uma energia negativa e você respondeu da mesma maneira, você também mandou uma energia negativa. Energias semelhantes se atraem. Você fica com a parte que você mandou para ela, porque tudo que você deseja para o outro, uma parte é tua, isso é uma regra do Pai, não tem como fugir. E com a energia mesmo que ela desejou para você, você vai colher também. E o pior de tudo, vai cada um para a sua casa. Porque fulano isso, porque fulano aquilo, fica falando. Toda vez que você fica falando, pensando, reclamando e pensando, você está o quê? Emitindo energia negativa, mandando para aquela pessoa, se ligando a ela. Se ela tem uma energia negativa também, você vai puxar de lá e assim fica. Às vezes a pessoa até conta, puxa, fui lá, o fulano falou isso para mim. Se você está contando só um fato, que às vezes foi ruim, que te deixou triste, tranquilo. Mas quando você lembra toda vez e fala aquilo com raiva, você está, em primeiro de tudo, enchendo o teu corpo de energia negativa. E depois não sabe por que começa a doer aqui, doer ali, vai no médico, não acha nada. Por que a tua vida começa a dar problema de tudo que é lado, porque você está cercado de energia negativa. É a mesma coisa no teu trabalho. Eu lá vou ter que aguentar o fulano que trabalha lá comigo. Pronto, já chegou cheio de energia negativa. Você não tem como lidar com as atitudes do outro, você não tem controle sobre isso. Mas você tem controle das tuas atitudes. Se alguém fica falando, como é que vocês falam, buzinando no teu ouvido, não faça a mesma coisa, está incomodando, sai de perto, vai para o banheiro, para um pouco, depois senta e continua o teu trabalho. Isso é você se proteger. Mas é que a gente mais vê as pessoas fazerem ao contrário. Parece que enquanto não puxa uma discussão, uma briga, alguma coisa, não sossega. Casais é uma coisa impressionante. Alguém fez alguma coisa aqui, há 5 anos atrás, brigaram, discutiram. Todo ano acontece alguma coisa, daí ele volta, começa lá na primeira, lembra lá quando a gente se conheceu? Começa e vem brigando tudo de novo. Tem gente que está 30 anos casado, quando a gente se conheceu lá em 1500, você fez isso e vem brigando. Para que isso? Encarnado não sabe conversar. Encarnado ele sabe descobrir, ou melhor, dizer que o outro é culpado. É sempre isso, tem que estabelecer o culpado. O relacionamento está difícil, por que agora está todo mundo calmo, não senta e não conversa? Bom, está complicado, desse jeito não dá para continuar. Mas você fez isso, não importa.
O que passou serve como lição para não se repetir. E daqui para frente, o que nós vamos fazer para que o nosso relacionamento seja melhor? É assim que tem que ser. Mas vocês brigam, aí desencarnam, que já estavam as 3 encarnações brigando. E já pode ter certeza, vão programar a próxima para vir brigar de novo, porque não se acertaram, não aprenderam a ter tolerância, respeito. Vai vir de novo, não tem como escapar. Daí falar, é castigo, não é castigo. Refazer o que vocês estão fazendo de errado. Então, se às vezes a pessoa é muito difícil, procure lidar de uma maneira que você mantenha o teu equilíbrio, mesmo não sendo fácil. Não se contamine, principalmente com a tua energia, porque lidar com a energia que o outro manda para você, se você não responde da mesma maneira, em algum momento aquilo sai. Mas se você continua alimentando aquela energia do teu lado negativo também contra alguém, aquilo só tende a aumentar. E chega um momento que a energia em volta de cada um de vocês está tão grande, uma energia pesada, que em todo lugar que vocês entram acaba arrumando confusão. Aí parece que a gente escuta muito, meu Deus, parece que é todo mundo contra mim. Sim, porque às vezes a pessoa nem te conhece direito, mas entra aquela energia pesada, já começa a criar um incômodo. Aí quer que Deus resolva, quer que a espiritualidade resolva. Como que eu vou resolver se ela vem dos teus pensamentos? Eu não posso mudar o pensamento de ninguém. Isso cabe a cada um de vocês. Será que as brigas, as discussões que vocês às vezes têm diariamente sobre o mesmo assunto, com a mesma pessoa, vale a pena continuar desse jeito? Isso é vocês que têm que responder. Será que às vezes não vale a pena? Tá bom, eu estou errado, ok, estou errado, e continua seguindo a tua vida? Mas muitos têm essa dificuldade de que se alguém falar que você é isso ou aquilo que você não concorda, pronto, enquanto não convencer o outro, o mundo acabou. Conselho. Como dar confusão com o conselho? Às vezes a pessoa está dando um conselho certo, mas ela se irrita se a outra pessoa não aceita, ela se irrita se a outra pessoa não faz, ela se irrita se a outra pessoa não agradece ou não reconhece. Filhos, não importa que os outros não reconheçam, Deus está lá em cima, Ele está vendo. Conselho, como é que funciona o conselho? Você tem que dar um conselho para alguém, você fala assim, olha, eu se fosse você não faria isso por causa disso, comigo já não deu certo, ok? Vira as costas e sai. É isso, não é para convencer, se a pessoa quiser fazer ela faz, se ela não quiser fazer ela não faz, até porque às vezes uma coisa que é tão lógica para você pode não ser para o outro, e às vezes pode ser que aquele conselho que você está dando está tudo errado. Mas quando você não fica impondo alguém, pelo menos você não vai assumir a responsabilidade de às vezes ter levado a pessoa para um caminho errado. Mas como se briga, como tem gente que se revolta. Uma outra coisa que acontece muito em família, falando do conselho, quase todo mundo, quase toda família tem aquela pessoa que quando tem alguém na família, ela que vai ajudar. Ah, fulano ficou doente, chama não sei quem. Fulano ficou doente, chama. Às vezes não precisa nem chamar, ela gosta, vai lá, resolve, faz tudo. Aí sempre tem aquela pessoa que sabe dar conselhos maravilhosos, né? Por que você faz isso? Ninguém reconhece. Quando você precisa, ninguém vai te ajudar. Para que você faz isso? Olha que conselho errado. A gente ajuda quem a gente pode ajudar, porque a gente entende que é um irmão nosso que está precisando de ajuda. Não é para reconhecimento, não é para aplauso, não é para agradecimento. Nós da espiritualidade, às vezes a gente ajuda muitas pessoas e ainda brigam e xingam com a gente, não tem problema. Nós estamos fazendo o que a gente entende que é certo, e a gente entende isso porque a gente sabe que a gente precisa ajudar, porque é um irmão precisando de ajuda. E não é só que fora da caridade não tem salvação. Isso tem muita gente que entende errado. Aí tem que ajudar, senão não vou para o céu. Você tem que ajudar sim, porque você entende que você tem condições daquela ajuda que você pode dar para alguém que precisa, mas não como uma barganha. Eu ajudo, vou ter meu lugar no céu. Não funciona porque tu tem intenção. Então, às vezes tem aquela pessoa que acaba dando um apoio para todo mundo, e pode ser que ninguém reconheça, pode ser que ninguém apoie, mas ela está fazendo as coisas certas.
É uma coisa que quando ela desencarnar, ela vai ver o que ela fez e ela vai se sentir muito bem, porque tudo que ela podia ter feito, ela fez. Desencarnar é chegar no plano espiritual e saber, principalmente, eu vou lidar bem comigo mesmo, com a minha consciência, porque é a tua consciência que te cobra. Eu vou chegar lá em cima e vou dizer, puxa, o que eu podia ter feito eu fiz. Errei uma coisa aqui, mas na maior parte do tempo eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Ou eu vou chegar lá em cima e vou ver tudo que eu fiz e falar, meu Deus, mais uma encarnação que eu vou ter que arrumar um monte de problema para a próxima, porque de novo eu pensei mais em mim do que nas pessoas que estão em volta de mim. É você com você mesmo. Como está a tua consciência nesse momento? Se você desencarnar amanhã, você vai chegar lá em cima tranquilo? Ou vai querer marcar rapidinho a tua próxima encarnação para voltar para acertar os problemas? Isso só depende de cada um de vocês. Que a paz esteja com todos. Amanhã, então, é o nosso grupo de estudos. Tem um círculo que é feito lá em cima, as pessoas sentam, quem quiser participar. O assunto principal são as colônias espirituais e umbral. Eu falo principal porque às vezes as coisas saem desse tema, se muda conforme as pessoas que estão lá têm interesse. Vai ter uma entidade para conversar e normalmente se abre para espíritos, quem já desencarnou, que às vezes continua tendo dúvida, né? Porque a gente não se torna gênio quando morre. Às vezes continua tendo dúvidas, a gente abre para esses espíritos também fazer as suas perguntas. Então é aberto para todo mundo, quem quiser começa no mesmo horário às 19 horas. As palestras, elas estão sempre no YouTube. Tem essa folha, mas se eu não estou enganado, é Sema Miguel Arcanjo no YouTube, ou Miguel Arcanjo Sema, e tem no Spotify também, que é palestra Centro Espírita Miguel Arcanjo. Eu já vi que algumas pessoas têm dúvidas, porque a nossa postagem lá, principalmente no YouTube, não aparece o rosto de quem está falando. Eu vou explicar por que isso. Ele não quer que bote o rosto, porque ele não é um palestrante. A filha dele não é a palestrante. Eles estão incorporados. Então eles não acham certo botar a imagem deles para parecer como se eles estivessem dando uma palestra, que na verdade está dando somos nós da espiritualidade. É por isso que não tem imagem. Porque eles podiam dizer, ele achou que podiam pensar que era ele que estava dando palestra, não é? Então é só por isso. Eu sei que às vezes fica mais bacana ver uma imagem de alguém falando, né? Mas no caso do Miguel Arcanjo isso não vai acontecer.